Todo mundo quer lidar bem com as dificuldades da vida. Quer conseguir mudar um comportamento de uma forma tranquila, quer saber lidar com separações, com perdas de pessoas, quer não ficar tão ansiosa quando uma mudança está para acontecer, quer ter clareza sobre as decisões que precisa tomar. E eu tenho certeza que você já passou por alguma situação difícil, olhou para si e pensou: eu não sei lidar com isso. Tem alguma coisa errada. E talvez você até esteja certo, eu não sei. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer uma perspectiva que vai fazer com que você lide melhor com as coisas difíceis que te acontecem. Bora lá? Atendendo como psicanalista, eu passo grande parte do meu dia acompanhando os meus pacientes nas dificuldades que eles têm. E lá no Instagram eu acabo tendo contato com muitos seguidores que deixam comentários, perguntas ou mensagens sobre como lidar com uma situação X. Eu percebo que quando as pessoas buscam por esses conteúdos ou buscam esses trabalhos que a gente faz dentro da terapia, é sempre nessa busca da gente conseguir lidar melhor com alguma coisa que está sendo difícil. Mas antes da gente falar sobre como lidar melhor com essas situações, seja ela qual for, eu quero trazer para vocês um olhar diferente sobre vocês mesmas que talvez vocês nunca tenham tido. Comece se fazendo uma pergunta e escutando a sua resposta sincera sobre ela. O que para você significa lidar bem com uma situação difícil? O que você acha que você precisaria sentir para você ter a certeza de que você sabe lidar com uma situação que não é tão fácil assim? Eu imagino que a sua resposta vai para um lado de um mundo perfeito, onde você não sofre, onde você não chora, onde aquilo não atrapalha seu dia a dia, onde você não precisa se esforçar para realizar, onde você é aceita. Acertei? É justamente aí que está a grande questão. Porque quando na nossa cabeça lidar bem com alguma coisa é esse mundo perfeito, automaticamente e de forma inconsciente, a gente compara aquilo que é perfeito e ideal na nossa cabeça com aquilo que é real, aquilo que a gente realmente vive. E nessa comparação não tem jeito. A gente acaba com a certeza de que a gente não sabe lidar com as nossas questões. E aí a gente vai para a segunda pergunta que você deve se fazer. Dentro desse contexto, dentro dessa situação difícil que eu tô passando, será que esse cenário ideal que eu montei na minha cabeça sobre o que é lidar bem com isso é possível? É factível? Será que é possível passar por uma separação sem ficar triste? Será que é possível construir um novo hábito sem que ele seja difícil e necessite de esforço no começo e, claro, para manter? Será que não é esperado que eu fique ansiosa quando uma mudança grande está chegando? E eu sei que nessa hora a nossa cabeça já traz um monte de argumento para provar que a gente não lida bem com as coisas, do tipo, a fulana lidou com algo muito mais difícil ou ela lidou com a mesma coisa de uma maneira muito melhor. Mas eu já te falo, para por aí, porque é simplesmente impossível a gente comparar como duas pessoas lidam com uma situação, porque a gente teria que comparar muitas outras coisas e é impossível. Então não faça isso com você mesma. Então, a primeira coisa para você lidar melhor com as suas questões é você conseguir observar que talvez as reações e os sentimentos que você vem sentindo com relação a isso façam sentido com aquilo que está acontecendo. E que talvez esperar uma resposta diferente sobre aquele assunto seja a inocência e a imaturidade sua. A aceitação de que algumas situações são realmente difíceis é extremamente importante, porque muitas vezes, mesmo você lidando bem com alguma questão difícil, aquilo ainda vai ser desafiador, difícil e desconfortável para você. Talvez você ache que não está sabendo lidar bem com alguma situação, mas você está lidando com ela. E essa sensação de não estar lidando bem, de não saber o que fazer com aquela situação, faz com que você perca as esperanças de que aquilo vai melhorar, mudar, de que você vai superar aquele problema. Agora que você já entendeu que talvez seja normal não se sentir bem quando está lidando com uma situação difícil, a gente vai para um outro lugar, que é entender o que acontece aqui dentro da nossa cabeça. Normalmente, quando a gente não está sabendo lidar com alguma questão, a gente fica ruminando pensamentos. E o que é isso? É aquele pensamento em looping. Então a gente fica remoendo histórias que já passaram, revivendo elas de forma interminável, ou pensando em histórias que ainda vão acontecer, o que poderiam ter acontecido. Vocês percebem que só da gente falar isso em voz alta, a gente fica meio, meu Deus, por que eu faço isso? Pois é, a gente faz. E eu falo a gente porque eu também faço, tá? A gente é ser humano. A gente precisa entender e ter consciência sobre essa ruminação mental, porque ela traz algumas características que fazem com que a gente fique presa nesses pensamentos. E ficar presa nesses pensamentos dão muito a sensação de que a gente não está sabendo lidar com aquela questão e, pior, fazem a gente sofrer muito mais, porque o sofrimento dentro da nossa cabeça, na maioria das vezes, é muito pior do que na realidade. Perceba se os seus pensamentos estão indo para o lugar extremo da coisa. Aquele lugar que você só encontra o pior cenário possível, sabe? São pensamentos do tipo, eu nunca vou encontrar alguém como ele. Ou, felicidade para mim, agora acabou. Eu nunca vou conseguir aprender essa coisa.
Eu nunca vou conseguir ter esse hábito. Percebe como esses pensamentos são extremos? Então perceba se você tem esse tipo de pensamento e se você tiver, comece a trazer realidade para dentro deles. Que é, qual é a real possibilidade disso acontecer? Será que não existe um meio termo? Porque a realidade vai fazer com que você não caia nesse funil de pensamento que te leva para lugares que não são tão legais. Um outro tipo de pensamento que não te ajuda em absolutamente nada é você levar tudo pro pessoal. Ou de achar que tudo é sua culpa, ou de se martirizar, achando que tudo de ruim que acontece no mundo acontece com você. A gente tem uma mania de achar que a gente é especial até para as coisas ruins, né? Mas mesmo com essa percepção que você pode ter de que para você as coisas são mais difíceis e isso te faz acreditar que você lida mal com as coisas, a gente precisa pensar que você acha isso porque você é a única pessoa que tem o seu 24 horas, o pay-per-view, o dia inteiro. Você só consegue enxergar a totalidade da sua dor. Você não consegue enxergar a totalidade da dor dos outros. E por isso a gente não consegue fazer essa medição de saber quem sofre mais ou quem sofre menos. E no final, o que importa? Se concentra na sua dor. Nem tudo é sobre você. E não ache que isso é ruim, isso é muito bom. Um outro ponto importante e que dificulta muito a forma como a gente lida com as nossas questões é a gente imaginar que está sendo observado e melhor, que a gente sabe tudo o que as pessoas estão pensando sobre nós. É como se no momento que a gente está passando por uma situação difícil, como se tivesse um holofote na nossa cabeça e está todo mundo observando a forma como a gente age. Então se a gente chora, eles acham que a gente é depressiva. Se a gente erra, eles acham que a gente é burra. Se a gente tem medo, eles acham que a gente é fraca. Mas gente, deixa eu contar uma verdade para vocês. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo olhando para si e pensando exatamente o que você tá pensando. A gente não sabe o que as pessoas pensam e na maioria das vezes elas não estão pensando nada sobre a gente. De novo, foca na sua dor, que você tem mais a ganhar. Perceba também como nesses momentos que a gente está lidando com coisas difíceis, a gente tende a deixar os problemas gigantes e as coisas boas que acontecem no nosso dia muito pequenininhas. Isso é normal, tá? É normal porque a gente tende a focar naquilo que tira o nosso conforto, aquilo que tira o nosso equilíbrio. E naturalmente são realmente os problemas. Mas é importante que a gente observe o impacto que isso tem na gente e que de forma proposital a gente comece a puxar essas coisas boas também. Se é daquelas que trabalhou, fez tudo direitinho num dia, mas cometeu um erro, o dia tá perdido, é exatamente sobre isso. É a gente conseguir perceber que talvez a gente erre em algumas coisas, talvez a gente tenha dificuldade em algumas coisas, mas tem outras coisas boas acontecendo também. A grande coisa, né, gente, é que a vida não para pra gente sofrer. E eu sei que a gente fica arrasada com isso, mas é exatamente isso que tira a gente desse lugar ruim. Então preste atenção também nas coisas boas que acontecem na sua vida, nas coisas que você consegue fazer, nas coisas que te deixam feliz. Não é só problema, não é só coisa ruim. Coloque o tamanho ideal nas duas coisas e de forma consciente, porque se for depender só do teu pensamento, você já sabe. Um grande problema e uma pequena coisinha boa. E por fim, eu não poderia deixar de falar da terapia. Se para você é difícil ter esse tipo de olhar sozinha, busque por uma ajuda profissional. Parte do papel do terapeuta é fornecer esse espaço para que você possa falar de forma livre. Falar não só para que ele te analise, mas para que você possa se ouvir. Porque muitas vezes a gente descobre essas coisas que estão no nosso pensamento e isso por si só já é suficiente para a gente questionar, para a gente trazer uma realidade, para a gente mudar um pouco a forma como a gente pensa e naturalmente a forma como a gente sente. Em resumo, esse é um vídeo para você não esquecer que lidar bem com alguma questão difícil da sua vida não significa não sofrer. Pessoas que não sofrem ou não estão emocionalmente ligadas com aquilo, ou você não sabe que elas sofrem, ou elas não existem. Lidar com as situações também envolve sofrer, se esforçar, desanimar e depois voltar. Isso também é lidar. Então, se você estava achando que você não estava lidando com as suas questões, talvez você esteja. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e se você gosta de conteúdos assim, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.